Pessoas que querem ser empreendedoras e perguntam-me isto frequentemente, que é, qual é que é o primeiro passo? Qual é que seria a vossa resposta a isto? E depois como é que isso continua? Pronto, entretanto estava nas férias de verão com o Martim e um dia normal, como tantos outros, decidimos e fomos jantar fora lá em Sintra, na Praia Grande, onde nós passávamos férias com o meu pai. E lá está, e o Martim, como disse, tem 1 milhão de ideias e ele sentia-se um bocado desvalorizado na empresa onde estava a trabalhar, ou seja, ele estava a aprender sushi e sentia que aquilo tinha um potencial brutal, que ele tinha ideias brutais para pôr em prática, mas sentia que não lhe davam o devido valor. E ele então começou ao jantar a puxar um bocado por aí, a dizer gostava tanto de fazer isto, há tanto potencial, o mercado, e acertou na mousse, não é? Porque o mercado da delivery cresceu brutalmente nos últimos anos. O nosso visionário. E ele começou quase como um desafio ali ao jantar, começámos a trocar umas ideias. Até e estavam vocês os dois, o Tiago e o teu pai? Exatamente. Okay. E o meu pai, que também, antes de começar a trabalhar para uma multinacional, teve durante 15 anos a empresa, tinha um bocado essa coisa também do ok, faz a tua coisa, arrisca. E foi uma força positiva. E aí obviamente foi uma grande ajuda, porque tens um pai que supostamente é quem te põe a pressão a dizer arrisca. E o meu pai disse, ok, montem-me uma proposta, montem-me um business plan e vamos avançar, vamos fazer nós isto, ou vão vocês fazer isso, porque na ideia, inicialmente o meu pai não queria ter nada a ver com isso, queria ajudar o que pudesse, mas não queria... Claro. Até porque o pai do João sempre foi um pai para mim também, não é? Portanto, ele estava ali a ver, no fundo, ele sempre disse que era o quarto filho, não é? Portanto, um bocadinho de 2 filhos a dizer, pá, eu quero-vos ajudar e, portanto, façam um business plan, apresentem-me uma coisa bem montada e eu depois dou-vos a minha resposta. Então, eu e o João corremos atrás de tudo, andámos a ver preços de tudo, desde as panelas a tudo, deu um business plan todo direitinho. Na altura, para nós ainda era algo pronto, novo, não é? Nunca feito um business plan? Não, eu já tinha feito um business plan, sabia como é que era uma estrutura, mas de repente tu montares um restaurante, dizes, para onde é que eu ia de começar? Claro. Desde obras. E vocês percebiam zero? Eu zero. O Martim tinha tido a experiência do restaurante. Eu percebia eu sabia tudo o que eu precisava para a cozinha. O Martim sabia que era preciso uma panela, ou não? E agora, a parte toda da construção de uma loja de sushi, não havia nenhuma loja assim de exemplo que nós pudéssemos ver, em que tivemos que pensar tudo de raiz, procurar a loja, procurar empreiteiros, ir aos HCCPs, licenças, licenciamentos, etc. Isso tudo foi novo para nós. A primeira loja, por isso é que se calhar a primeira loja não saiu. Hoje em dia já reestruturámos tudo, mas ao início se calhar não saiu como as nossas lojas estão hoje em dia, não é? Fomos crescendo, fomos aprendendo, as outras lojas a seguir já não tem nada a ver e já fazemos aquilo assim, já sabemos o que é preciso e fazemos rapidamente uma loja se eu preciso. E diz-me uma coisa, porque uma das perguntas, pá, eu não vou dizer que também não quero criticar a pergunta, mas é uma pergunta que me fazem frequentemente, que não é uma pergunta, acho que não é a melhor pergunta a se fazer. Pessoas querem ser empreendedoras e perguntam-me isto frequentemente, que é, qual é que é o primeiro passo? Qual é que seria a vossa resposta a isto? Eu acho que o primeiro passo é depois de ter a ideia, não sei, depende das ideias, é agarrar numa caneta e pôr tudo por escrito. Qual é que é a ideia, quem é o target, onde é que eu quero estar daqui a 2 anos, ou 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Mas se a pessoa não sabe que tem que perceber o que é um target e que tem que ter uma visão a 5 anos, tipo, qual é que é o primeiro passo? Eu tenho uma coisa gira, tenho uma amiga minha que há uns tempos queria criar um negócio. Pronto, eu também não quero estar a falar porque ela... Não digas qual é. Não, porque não está criado, mas também não vou estar a querer dar a ideia, mas tinha uma ideia a ver com sutiãs. E eu perguntei-lhe e ela disse, o que é que acho que eu devia fazer? E eu disse, olha, arranja alguém que perceba de Google e faz uma pesquisa de ver quantas pessoas em Portugal pesquisam por esse problema, ou por esse mercado. E ela realmente olhou para mim e disse, tens razão, vou ver isso. Porque realmente, se chegares se o Google disser que há 100 pesquisas por mês, não interessa, mas se calhar chegares lá e houver 10 mil pesquisas por mês, há um mercado grande para isso. E às vezes para a pessoa perceber se pode dar ou não, como pode fazer um estudo de mercado, mas eu acho que o Google hoje em dia consegue dizer exatamente tipo, o que é que as pessoas procuram. E isso é uma coisa interessante. Isso foi há quanto tempo? Há poucos meses. Há poucos meses. Okay, mas isso é muito interessante porque vocês... João, eu gostava de acabar a lista que tu estavas a dizer, só para entrar por aí. Vou só dar aqui o meu ponto de vista e depois entramos na lista. Porque para mim a lista é o segundo passo, porque o primeiro passo, e é aquilo que a maior parte das pessoas não percebe, é que há uma decisão. E a decisão é eu vou começar.
E a cena de qual é que é o meu primeiro passo acaba por ser uma desculpa de muito, e eu vejo isto muito a acontecer, as pessoas perguntam-me de, claro que tu não sabes o que é que has de fazer, é normal, vocês não faziam a mínima ideia de nada, mas vocês entusiasmaram-se com isso e decidiram, pá, vamos tentar. E com essa decisão depois desenrascam-se. Mas se não há essa decisão em primeiro lugar, e uma decisão costuma ser eu corto outras possibilidades, ou seja, eu comprometo-me a isto e por isso vou... há uma frase que se diz muito que é if you want to conquer the island, burn the boats. Enquanto tiveres um barco, vais ter sempre uma porta de saída. E quando vocês tomam essa decisão, e para mim a decisão é sempre a parte mais importante, pelo menos é o primeiro passo. Mas depois disso, um empreendedor, quais é que são os steps numa caneta que devia estar focado? Que ele estavas a dizer. Voltando só ao que tu disseste, eu concordo plenamente com o que tu disseste, porque de facto as pessoas muitas vezes têm medo do arriscar, e o arriscar é exatamente isso, é acabar com todas as outras hipóteses e focar-se naquela decisão. E as pessoas às vezes acham, mas eles conseguiram, eles se calhar já sabiam. Não, nós não sabíamos absolutamente nada. Quando eu comecei, e hoje em dia eu continuo a dizer, eu continuo a aprender todos os dias. E eu quando comecei com o Martim e com o Lourenço, vocês não têm noção o que é que foram os primeiros 6 meses. Nós fazíamos tudo, nós fazíamos entregas, nós íamos para dentro da cozinha, nós atendíamos telefones, nós estávamos completamente perdidos. Então montar o business plan era todos os dias nos lembrávamos, mas era preciso se calhar isto, ou é preciso se calhar uma faca para aqui. E nós não sabíamos, e claro que essa escuridão nas nossas cabeças sobre o que é que ia ser o dia a seguir, claro que nos deixava assim um bocado de pé atrás, mas nós vamos, e felizmente éramos 3, então cada vez que notava se calhar mais pé atrás, bora, nós íamos. Tenho muitas coisas aí a perguntar. Eu queria entrar na lista só porque nós começámos mais ou menos ao mesmo tempo. Eu lembro que nós até fizemos uma parceria do Sonder e Societom no princípio, começámos mesmo ao mesmo tempo, e foi a altura em que a DCK começou um bocadinho antes, calhar. Exatamente. Mas foi um boom de startups em Portugal, e especialmente jovens empreendedores. E o que eu ia perguntar com isto? Deu-me uma branca. Desculpa. Mas já sei o que é que eu ia dizer. Que era, eu quando começo, eu não tinha conhecimento nenhum de gestão. Eu não fiz um business plan sequer. Eu disse só, eu acho que isto é fixe, eu sei que há procura, se é o primeiro passo, eu sei que há procura por isto, a oferta não é boa o suficiente, vou-me atirar. Eu lancei-me completamente de cabeça. Não tinha plano financeiro, não tinha absolutamente nada. Não aconselho ninguém a fazer isto. Porque felizmente correu bem, só porque, para mim, marketing cures all. Se tiveres um bom marketing e as pessoas vierem conhecer o teu produto, tu arranjas forma depois de transformar as operações. Mas vocês fizeram esse plano. E, ou seja, se calhar para não darmos aqui só a dizer que tomem uma decisão e arrisquem, tenham uma ideia, façam o plano e se fizer sentido, tomem a decisão e não olhem para trás. Mais isso ou não? Diz. E discordem comigo à vontade. Não, sim, eu acho que eu no outro dia falei um bocado, trocámos umas ideias sobre isto e eu felizmente, por isso é que eu estava a dizer que nós felizmente éramos 3, é porque eu acho que as pessoas quando arriscam, das duas uma, vão sozinhas e então o trabalho vai ter de ser feito todo por essa pessoa, ou então arranjar os parceiros certos. E os parceiros certos no nosso caso, restaurante, o que é preciso? É preciso marketing, como tu disseste, é importantíssimo. É preciso alguém que perceba de gestão, porque vai ser preciso gerir o restaurante e vamos precisar de um operacional. Isto foram os 3 pilares que nós definimos no início, nós precisamos destas 3 pessoas. Porquê? Porque se for eu fazer marketing, e eu não tenho jeito, tenho Martim, as coisas não vão correr bem. Se o Martim for fazer gestão, as coisas também não vão correr bem. Se o Lourenço, que é o nosso operacional, for fazer gestão ou marketing, as coisas também não vão correr bem, da maneira que se eu for fazer a operação também as coisas não vão correr bem. E então nós conseguimos arranjar aí os 3 pilares para o nosso negócio. E acho que as pessoas quando começam os negócios não pensam muito nisso, pensam, eu quero criar uma marca de t-shirts e eu vou arrancar com isto. E depois quando começam a arrancar com aquilo, começam a perceber que têm muito mais trabalho do que proveito e do que prazer, e começam a ficar loucas e dizem, não, afinal este negócio não funciona. Não, muitas vezes não é um negócio que não funciona, às vezes não tens as pessoas certas a trabalhar contigo, nem os pilares que precisas para aquilo arrancar. Não sei se foi o teu caso na Sonder, tu arrancaste sozinho. Desculpa a expressão, mas eu desembardei-me mesmo. Eu arranquei sozinho, eu não tinha ninguém. A única coisa que eu não percebia nada de nada, mas nada de nada mesmo. Eu fiz aí 2 semanas na nova, não fiz nada. E a única coisa que fiz, ainda bem que fiz, foi contratar a Andrei, que hoje em dia é a diretora-geral da Sonder, que percebia do mercado, porque eu nem sequer do mercado percebia. Era um puto com uma ideia e energia. Mas de facto é importante uma pessoa pensar que alguém que vai tornar, e muito do nosso público são pessoas, ou pelo menos são pessoas que gostavam de ter um negócio um dia, quais é que são então as primeiras coisas a serem pensadas? Acho que isto é uma ideia gira, faz o plano de negócio, quais é que são as primeiras coisas que uma pessoa devia pensar para perceber, é isto é viável e estas são as coisas certas em que nós nos temos que focar para tornar isto realidade. No vosso, e podem dar exemplos vossos.
Já falaram aí dos sócios, falaram das 3 áreas. Sim, depois eu estava a falar há bocado que era isso, pôr tudo em papel. Quais é que são essas coisas? Agora que os professores me vão matar, não é? As pessoas da universidade. Não, acho que depois no papel tens de perceber exatamente, primeiro, perceberes o mercado, qual é que vai ser o teu mercado, que as pessoas às vezes não definem muito bem o que é o mercado e depois andam perdidas nas empresas. Ver o que é o teu mercado, ver o que é o teu produto ou o teu serviço que tu vais oferecer ao teu cliente, o que é que o teu cliente quer, e fazer obviamente a parte financeira para perceber, ok, isto é um produto que vai dar jeito a toda a gente, mas isto financeiramente é viável, porque ninguém quer trabalhar sem ganhar dinheiro, ninguém quer trabalhar por 10 horas de trabalho por dia para depois chegares ao fim do dia e estás a perder dinheiro. E acontece em muitos negócios, muito porque as pessoas não fazem essa estrutura financeira do que é que vai ser o negócio. Portanto, acho que nós começámos um bocado por aí, começámos por ser o mercado. Felizmente o Martim já trabalhava na área e sabia que o mercado havia um mercado gigantesco, sabíamos que lá fora a parte do delivery também estava a crescer brutalmente e que em Portugal havia um bocado esse handicap, porque tinhas as pizzas e pouco mais. Só havia pizzas a fazer entregas? Só havia pizzas a fazer entregas, estava a começar o sushi, mas muito pequeno ainda, não estava cá nem a Uber nem a Glovo na altura. E o sushi era, eu lembro-me, o sushi na altura já era, tipo, toda a gente queria sushi. Era tipo, eu acho que o sushi estava em Portugal há muito mais anos, mas com este boom, com esta moda, estavam cerca de uns 5 anos, talvez nós, por exemplo, viciados em sushi. Eu ia ao sushi se calhar uma vez, 2 em 2 semanas, uma vez por semana, mas acho que se manteve como uma parte da alimentação de um português. Acho que hoje em dia não é uma moda como se calhar o mexicano há uns anos atrás, ou como se calhar o peruano, agora está um bocado o peruano na moda, ou há uns anos estava o peruano na moda. O sushi acho que se manteve, as pessoas começam a comer regularmente completamente, sushi. eu como sushi todas as semanas. Diz que o sushi deixou de ser uma moda, é uma tendência. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de sushi vai ter que querer comer uma vez por semana sushi. Essa é uma coisa, então, coisa certa. A estrutura para não sairmos muito do meu papel, da minha caneta, acho que é isso, é estruturar isso tudo num papel e depois é mãos à obra. E mãos à obra, por exemplo, na parte financeira, era, como o Martim estava a dizer, é ir, se for preciso, para uma macro da vida, ir falar com empreiteiros que nós não conhecíamos de lado nenhum e começar a perceber quanto é que isto tudo nos podia custar. E pronto, e a partir daí é assim, quanto menos investimento inicial, melhor, não é? Porque é tal coisa que o João diz, nós de repente era às obras ou empreiteiro dizia, mas vocês querem que seja eu a levar os azulejos ou tratam vocês? E o João, mas isso vai sair mais quanto? Então íamos nós para o Levo lá, alugávamos uma carrinha, carregámos os azulejos todos para a loja e poupámos aqui se calhar X. Mas isso aí, pronto, para nós era muito importante na altura, era o primeiro negócio, se calhar agora nas próximas lojas já não queremos estar a ter esse trabalho porque pronto, já corre bem a empresa e que cada um já tem as suas funções, não vale a pena, mas na altura queríamos nos virar para que o investimento fosse o mínimo possível. E vocês então, só para tentar estruturar isto, a ver se tocamos na mousse, a coisa mais importante para alguém se focar quando tem uma ideia é perceber qual é que é o mercado, ou seja, qual é que é a procura, há alguém que quer isto, quanto é que estão dispostos a pagar por isto, qual é que é a necessidade deles e depois então o que é que eu lhes vou servir, o que é que eu lhes vou oferecer. Qual é que é o produto? Porque para mim, pelo menos para mim isto é o core do negócio. O core do negócio é alguém que tem uma necessidade e eu vou suprimir esta necessidade. Tudo o resto é uma máquina montada para fazer com que isto aconteça.